Pensa Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. Segunda-feira, dia de Pensa Rotina, já estamos ao vivo com o professor e sociólogo Marcelo Seráfico aqui no Band News Amazônia, primeira edição. Bom dia, professor. Bom dia, Jenny. Bom dia, Rafael e ouvintes. Hoje na nossa coluna, que é um espaço de reflexão, de informação, a gente tem um debate que tem gerado, aliás, temos uma informação sobre um debate que tem gerado muita polêmica, né, professor? Em relação às condenações dos que cometeram atos criminosos ali no dia 8 de janeiro em Brasília. Anistia já ou sem anistia? E a discussão do momento é a discussão do momento, né, professor? Isso, Jenny. Eu acho que a gente vive um momento histórico, não apenas no Brasil, mas no mundo, que pode se converter numa importante oportunidade para refletirmos acerca da democracia no mundo, né? Que eu diria que são alguns dos limites muito largos da democracia e também algumas das necessidades que temos do ponto de vista político, de modo a fazer com que se ampliem esses horizontes democráticos. Não é que, como eu insisto, não são apenas institucionais, ainda que esses institucionais sejam importantes, é sobre isso, principalmente, que a gente vai tratar hoje, né? Mas a democracia precisa também se dar em termos econômicos, culturais, né, e sociais. Quer dizer, ela precisa se transformar numa realidade cujo objetivo final é promover a igualdade, a liberdade e a justiça. Agora, veja só, o tema da anistia, não é, aparece na ordem brasileira mais recente em dois momentos específicos, né? O primeiro deles tem a ver com o golpe militar empresarial de 1964, de quando a ditadura militar vai se esgotando, se inicia um processo, aqui um importante sociólogo brasileiro, Florestan Fernandes, chamou de transição transada. Não é? E o que é a transição transada? Esse processo através do qual, a partir de meados dos anos 70 e principalmente a partir de 78, 79, a impossibilidade de manutenção da ditadura por conta tanto da insatisfação dos trabalhadores do Brasil, fundamentalmente, quanto por uma circunstância internacional que fragilizava enormemente a economia brasileira, né? A ditadura começou a fazer um movimento de modo a que fosse possível, ao mesmo tempo, transitar para o final do regime, mas manter o controle institucional, não é, do Estado brasileiro. Então, esse projeto, digamos, de manutenção, de mudança com manutenção de determinados horizontes, ou digamos assim, de determinadas diretrizes políticas, né, encarnadas em instituições como as Forças Armadas, né, a isso é que o Florestan chamou de transição transada. E nesse momento se discute, olha, como é que nós vamos lidar, né, mais para frente, como é que nós vamos lidar com aquelas pessoas que, sendo do Estado, quer dizer, militares, policiais, sendo funcionários do Estado, cometeram crimes. E aí há uma especificidade, né? Quer dizer, quem está no Estado tem a legitimidade para agir, mas não agir contra os cidadãos do próprio país. E, nesse caso, as forças, né, armadas e policiais agiram contra cidadãos do próprio país, porque esses foram identificados como inimigos. Então, vejam, era muito importante que essas pessoas envolvidas, que iam
desde generais, brigadeiros, almirantes, até soldados ou policiais militares de várias patentes, não é? Policiais civis, organizações de repressão, às vezes paramilitares. Eram várias organizações que se colocaram a serviço desse projeto ditatorial, cujo o alvo era impedir todo e qualquer tipo de resistência, usando para isso várias formas de força, né? Sequestro, assassinato, tortura, ameaças. Então, quer dizer, é nesse contexto que se discute, afinal, o que fazer com essas pessoas, ou seja, como promover a justiça diante de pessoas que cometeram esses crimes e diante de instituições, não é, que se organizaram para agir criminosamente. Qual foi a solução que se deu, então? Foi a de anistiar todo e qualquer agente público que tivesse cometido violência e brutalidade contra cidadãos brasileiros ou estrangeiros que, na perspectiva desses senhores e senhoras, entendiam que esses eram inimigos da nação, né? Eram pessoas que precisavam ser eliminadas da cena nacional. O resultado disso foi o sucesso da transição transada, né? O controle institucional relativo, claro, das Forças Armadas e de vários segmentos civis comprometidos com as Forças Armadas de instituições do Estado. Daí a manutenção, por exemplo, das polícias militares, né, sem qualquer tipo de reforma, sem qualquer tipo de alteração, por exemplo, nos conteúdos a que essas pessoas são formadas, são expostas para a sua formação profissional, né? E por isso ressurge mais recentemente, né? Por isso e por conta também da situação econômica grave que o país sempre vive, né? Reemerge um movimento de extrema-direita que leva à presidência do país o senhor Jair Bolsonaro, que ameaça sistematicamente a ordem institucional, ele estando na presidência da República, não é? E que, por ter perdido as eleições, ou por, inclusive, ter como principal objetivo do seu governo assegurar um próximo mandato, ensaia desde o ano de 2021, não é, movimentos que levariam a criar as condições na sociedade civil para um golpe militar. Um golpe dentro da ordem, para a manutenção daquela ordem. Então, veja, aqui nós temos dois problemas. O primeiro deles se repõe à pergunta que foi feita lá atrás. O que fazer, não é? Como promover a justiça diante de pessoas que intentaram esse golpe? Não foram bem-sucedidas, felizmente. Mas se fossem, sequer processo haveria, porque a ordem já estava alterada. Então começa a se falar em anistia. Quer dizer, nesse caso, a anistia é tanto o reconhecimento de que, de fato, houve a tentativa de golpe, porque, veja, se eu estou pedindo anistia é porque eu reconheço que cometi um crime, eu sei que eu estou fora, estou jogando, para usar um termo de que esse grupo gostava muito, eu joguei fora das 4 linhas, né? Portanto, se foi assim, eu tenho duas alternativas. Uma, me submeter ao que determina a lei, ou duas, solicitar um casuísmo, não é? Que é o de ser anistiado, ou seja, de não ser submetido à justiça. Felizmente, no caso brasileiro, por circunstâncias várias, não é? E eu diria que três são muito importantes, não é? Isso não aconteceu no Brasil até agora. Quer dizer, a possibilidade de anistia continua dada, é certo, mas ela é contrária ao que, digamos, uma opinião pública muito forte quer. Ou seja, esses sujeitos precisam ser julgados com todas as garantias que o processo legal prevê,
né? Mas é preciso nós entendermos isso como um processo que não é só legal. Quer dizer, do ponto de vista estritamente jurídico, é muito importante que esse processo ocorra. Mas ele é fundamental também para a nossa educação política. Quer dizer, para nós entendermos que a construção de uma democracia, que é um processo que dificilmente se encerra em algum momento, ela implica entender as correlações de forças, os jogos de força entre grupos políticos e como alguns grupos, fazendo uso deslavado da mentira, né, das fake news, né, de todo tipo de estratégia de tomada do Estado por interesses específicos, muito específicos, colocam em risco a vida da quase totalidade dos cidadãos. E aí, ao invés de você avançar no processo de democratização, você recua, nós recuamos nesse processo e ampliamos o estado de exceção, né? Então, a anistia, nesse caso, significa garantir a possibilidade de ampliação do estado de exceção, na medida em que a lei não funciona para alguns em determinados contextos. E só para concluir, Jenny, Rafael, eu estou acompanhando com muito interesse e muita preocupação e tristeza o que está se passando nos Estados Unidos com o governo Trump, né? E eu acredito que o governo Bolsonaro foi um baita de um laboratório para o Trump, no que ele está fazendo nos primeiros dias, né, do seu governo, que é uma destruição do Estado, né, e uma transferência do poder político para oligarcas do poder econômico. Vejam só, por que ele está fazendo isso? Porque o poder judiciário norte-americano não levou à justiça, não julgou devidamente o senhor Donald Trump. Por não ter feito isso, no primeiro dia de governo, Donald Trump anistiou aquelas pessoas que lá invadiram o Capitólio. Aqui isso não foi possível porque, primeiro, essas pessoas foram as pessoas que tentaram invadir as sedes dos três poderes, estão sendo julgadas, não é, devidamente, e o senhor ex-presidente da República também está sendo acusado. Recentemente foi aceita a denúncia, não é? O Supremo aceitou a denúncia e partirá agora para o julgamento. E nós vemos a justiça funcionar, inclusive naquilo que diz respeito a eventuais discordâncias quanto à dosimetria da pena, né? Quer dizer, não, essa pena está muito alta para esse crime, os juízes vão avaliar a partir de critérios objetivos. Se nós não tivéssemos essa democracia institucional, que, como eu venho dizendo sempre, ela é importante, mas ela é muito limitada, sequer isso estaria acontecendo, né? O que nós teríamos? Nós teríamos aqueles considerados inimigos, condenados, e aqueles considerados amigos, por estarem a serviço de um projeto de poder, não é, e de poder assentado em autoritarismo, estariam livres de qualquer tipo de julgamento. Portanto, é um momento muito importante da história do Brasil, mas não só do Brasil, acredito que do mundo todo, porque nós estamos diante de escolhas, não é? Escolhas que precisam se basear tanto no conhecimento do passado, quanto numa discussão clara, aberta, honesta, sobre quais são as nossas perspectivas, não é? E pelo que nós, afinal, militamos nas nossas vidas, né? Então, me parece que esse tema da anistia coloca em causa o passado do nosso país, mas, fundamentalmente, o futuro. Quer dizer, se nós queremos ter um futuro, é preciso entender que ele só nascerá se nós acertarmos conta com esse passado de autoritarismo, de brutalidade, de violência como estratégia política. Professor Marcelo Seráfico, mais uma coluna conosco aqui no nosso Pensa Rotina, mais uma vez nesse espaço de informação, de análise e reflexão. E a gente encerra aqui esta coluna de hoje com o recado de que logo mais estará disponível no nosso canal no YouTube, Band News Difusora, e no nosso site, bandnewsdifusora.com.br. Até a próxima, professor. Obrigado. Até. Obrigado, Rafael, Jenny, ouvintes. Boa semana. Boa semana.